Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. A função y igual a 7 mais 3x ou y igual a 7x são exemplos de funções polinomiais do primeiro grau, ou simplesmente funções afim. Então, função do primeiro grau ou função afim é a mesma coisa. Quando eu pedir, então, resolva a função afim ou resolva a função do primeiro grau, podemos simplificar que é a mesma coisa, ok? Toda função afim é definida por y igual a x mais b, ou seja, eu tenho uma lei de formação geral. Então, a minha formação geral, ou a minha função geral, uma função do primeiro grau, é sempre escrita como y é igual a x mais b, onde a o coeficiente que acompanha o x, coeficiente a, e o b é o coeficiente independente, que não tem x. Sendo domínio todos reais, ou seja, os valores de x podem ser todos os valores reais. Construa o gráfico da função y igual a 2x menos 1. Então, a nossa lei de formação é 2x menos 1. Então, tenho y é igual a 2x menos 1. Para construir um gráfico, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou, aqui na função y é a nossa variável dependente e x é a nossa variável independente. Então, eu vou atribuir valores à nossa variável independente, x, e determinar os valores de y, que é a nossa variável dependente. Então, y é igual a 2 vezes o x. Eu vou atribuir um valor aqui que o x é igual a 1. Pode ser qualquer valor. Quando o x for igual a 1, 2 vezes 1 menos 1. Eu tenho que y é igual a 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, para essa função, quando o x for 1, o y também é 1. Vamos pegar um outro ponto. Y é igual a 2x menos 1, nossa lei de formação. Então, y é igual a 2 vezes o x. Vou atribuir o 2 para x. 2 vezes 2, menos 1. Então, y é igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, quando o x for 2, o y é 3. Temos, então, a nossa lei geral, nossa função geral. Y é igual a 2x menos 1, que é a lei que ele nos deu para essa função. Então, temos aqui o coeficiente a, que é igual a 2, que acompanha o x. O coeficiente b, que é o termo independente, menos 1. Temos a seguinte coisa. Todas as vezes que eu tenho uma função afim, o coeficiente a determina se essa reta é uma reta porque uma equação do primeiro grau gera uma reta. Se o coeficiente a for maior do que o zero, é uma reta crescente. Essa reta, conforme o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Então, ela é uma reta crescente. Vamos construir esse gráfico. Tem aqui o eixo x, o eixo y. Note uma coisa. O valor do termo independente, o valor do b, indica onde esse gráfico vai cortar o eixo y. Então, quando o x for 0, ele vai cortar o eixo y no ponto menos 1. Então, o valor do b, do coeficiente b, de cara, já indica onde esse gráfico vai cortar o eixo y. Só de olhar aqui, eu tenho que o b é menos 1, então isso indica aonde esse gráfico vai cortar o eixo y. Então, lá, os valores que eu atribuí. Quando o x for 1, o y também é 1. Tem um par ordenado, 1 e 1. Quando o x for 2, o y é 3. Tem um outro par ordenado, 2 para x e 3 para y. Como que é uma função afim do primeiro grau, uma reta, e ela é crescente, ela vai passar pelos 3 pontos. Então, está aqui a nossa função afim
cuja lei de formação é 2x menos 1. Então, essa reta azul representa a lei de formação 2x menos 1. Muito obrigado e até a próxima aula.